O Atlético Mineiro foi ao mercado belga e prospectou o jovem equatoriano Alan Minda, de 22 anos. E uma das suas grandes características é a versatilidade no setor de ataque. Mas antes de começar a análise, deixe teu like, dá tua opinião nos comentários e ripa o vídeo para chegar em mais pessoas. Agora, bora para análise. Para começar a análise do Alaminda, pessoal, a gente precisa entender seu posicionamento. O Alaminda é um ponta de origem, porém atuando no futebol belga, ele vinha jogando como um segundo atacante, atrás de um centroavante de mais referência. Com isso, ele realizava muito esse movimento de dentro para fora e também se posicionava nesse meio espaço, nesse intervalo entre o lateral pelo lado direito e também o zagueiro pelo lado direito. Então, o Minda ele tinha muita liberdade para se movimentar dentro do campo. Ora ele recebia aberto, ora recebia mais por dentro, como a gente está vendo agora. Recebe por dentro, é um jogador que é muito leve, né? Tem muita facilidade de reajustar o corpo e já receber essa bola de frente para o campo de ataque. Com isso, ele conduzia muito bem as ações ofensivas da equipe do Cercle Bruges. E é um jogador que vem desenvolvendo, né? Esse domínio orientado para justamente receber mais por dentro, uma zona mais pressionada e dar prosseguimento para jogadas. E o Minda, quando atua como esse ponta, é um jogador muito imprevisível nesse mano a mano. Ele pode atuar como ponta pelo lado direito, como ponta pelo lado esquerdo e também segundo atacante. E uma das suas grandes características é justamente esse mano a mano e essa pedalada que ele dá para justamente criar essa dificuldade para o marcador. E aí cria dificuldade para o marcador, leva para a linha de fundo e tenta um cruzamento. E o Minda realiza muito essa condução, né? Sempre próximo ao pé direito, recebe um pouco mais por dentro e vem conduzindo. E aí troca muito bem de direção. Mais uma vez, recebe a posse de bola, pedala para cima do marcador, cria dificuldade para ele e puxa para o fundo. E é um jogador que também é muito imprevisível nesse mano a mano, porque pode cortar tanto para dentro, mas também levar para o fundo, porque tem uma boa ambidestria, consegue utilizar bem a perna esquerda, como a gente vai destacar durante a análise. E além da sua capacidade de mano a mano, é um jogador muito veloz, né? Quando coloca na frente, ele consegue conduzir a posse de bola em velocidade e consegue ganhar esses duelos de velocidade contra os seus marcadores, em distâncias maiores, né. E aí, também tem a qualidade em espaço mais reduzido, leva a bola de um pé para o outro e arrasta os marcadores, e consegue sustentar muito bem esses duelos de corpo a corpo, né, consegue sustentar o duelo e conduz em velocidade. E aí tem a imprevisibilidade, né, tem a capacidade de improviso, dá um chapéu no adversário, chega na linha de fundo e procura o cruzamento para justamente esse centroavante maior referência. Aqui a gente viu a mobilidade que ele tem com o corpo, vence esse duelo, gira em cima do marcador, sustenta, traz para dentro e tenta realizar um passe. Aqui a gente já começa a perceber que o Minda ele tem um pouquinho de dificuldade na tomada de decisão quando chega nesse último terço. Precisa evoluir, mas a gente vai ver mais durante a análise. O Minda como um ponta e também como esse segundo atacante, ele tem esse movimento muito de ruptura, ele tem essa leitura, né, de realizar esse movimento de ruptura justamente atacando a área e aproveitando esse espaço entre lateral e zagueiro. É um jogador que tem muito bom esse time e aí ataca muito bem, realiza muito bem esses movimentos tanto em diagonal, mas também em direção ao gol. E quando ele realiza esse movimento sem a posse de bola, ele acaba gerando espaço para os seus companheiros, né? E aí gera esse espaço justamente para o lateral que está aqui caindo pelo lado esquerdo. Aqui novamente o Minda atacando o ponto cego do lateral pelo lado direito do adversário, e aí ele tem muita velocidade e se projeta muito bem em cima dessa última linha e recebe, e quando recebeu, ele acabou sofrendo a penalidade. O Minda como segundo atacante, mas por dentro recebe entre os dois zagueiros, aí tem essa velocidade e consegue ganhar vantagem, mas no momento de finalizar o zagueiro conseguiu se recuperar muito bem. E o Minda, realizando esse movimento de ruptura, ele também vai gerar alguns gols que a gente vai ver durante a análise. O Minda também, atuando como segundo atacante, vai receber muito mais nessa região central, e aí ele tem essa capacidade de condução com a bola sempre próxima ao pé. Então ele traz para dentro e tenta já ajeitar o corpo para buscar essa finalização. E é o que o Minda precisa trabalhar também, é a finalização com a perna direita e também com a perna esquerda, que é algo que precisa ser trabalhado e lapidado pelo Sampaoli. Mas ele tem uma ótima capacidade, recebendo um espaço mais interior, traz para dentro, vai em direção à área,
e procura essa finalização, tentou finalizar cruzado, o goleiro realizou muito bem a defesa. E uma outra grande característica do Minda é a facilidade que ele tem para reajustar o corpo. Ele está de costa para o campo de ataque, ele rapidamente já consegue perfilar o corpo e domina com a perna, tanto com a perna esquerda como com a perna direita, e aí já fica de frente para o campo defensivo. E isso acaba dificultando muito os seus marcadores, né? E a defesa adversária, porque ele tem essa facilidade. Aqui a gente vai ver muito bem, ele está numa zona entre linhas, está de costa, e aí no momento que ele consegue reajustar o corpo, realiza esse domínio orientado, já fica de frente para o campo de defesa do adversário. E ele já ganha vantagem em relação ao volante do adversário também, sustenta muito bem o duelo de corpo a corpo, e aí procura esse passe. O passe acabou não tendo muita precisão, não foi numa força correta, mas ele acabou indo muito bem. Agora recebendo como um ponta, vai para cima, dominou com a perna esquerda, leva para o fundo, utiliza a perna esquerda, procura esse cruzamento e quase dá uma bela assistência. Agora, por dentro, novamente, realiza esse domínio com a perna esquerda, já visualizou a movimentação do lateral pelo lado oposto, está sozinho, já vai procurar esse passe também para o lateral. Então, é um jogador que utiliza bem a perna esquerda, tem essa pedalada que é clássica do Minda, cria essa dificuldade para o marcador, leva para o fundo e tenta procurar o cruzamento, cruza, e aí acaba não conseguindo achar a cabeça do seu companheiro. O Mina atuando por dentro, ele também desenvolveu bem essa percepção do movimento do seu companheiro em profundidade. E aí o seu passe em profundidade, acertar o time, né, do passe. Então é algo que o Minda acabou evoluindo, atuando na Bélgica, e aí ele atuando mais por dentro como segundo atacante, como ele recebe também um pouco mais por dentro, ele tem já vem evoluindo essa percepção. Percebe o movimento do companheiro na última linha e aí realiza esse passe cavado, né? Uma belíssima assistência do Minda, conseguindo encontrar o companheiro atacando a última linha e aqui, novamente, tem um jogador aberto, ele percebeu o espaço, tinha a janela de passe entre lateral e zagueiro e já buscou esse passe em profundidade. Como a gente destacou, o Minda atuando por dentro, em muitos momentos ele vai receber essa bola de costa e é algo que acaba não potencializando ele, porque o zagueiro vem de frente e ele tem essa dificuldade de sustentar de costa. Então, possivelmente que um dos aspectos que acabaram o Minda não tendo um sucesso tão grande atuando na Bélgica é justamente o posicionamento dele. Pode beneficiar, obviamente, um jogador que acabou tendo um repertório maior, recebendo essa bola mais por dentro, mas ele recebendo de costas nessa última linha, não é algo que potencializa as suas principais características, que é receber aberto no mano a mano, e ter a possibilidade também de condução com a bola sempre próxima ao pé. Então, em muitas situações, ele recebia de costa, perdia esse duelo para a equipe, não conseguia sustentar e a sua equipe perdia essa posse de bola no campo de defesa. E o Minda, como a gente destacou, precisa evoluir essa finalização. O movimento está ali, é um cara que realiza muito bem esse movimento atacando essa última linha, mas no momento de ter essa precisão na finalização é algo que ele precisa ser trabalhado. E o Sampaoli deve realizar trabalhos específicos para que ele consiga ser um ponta que faça mais gols, que tenha uma participação mais ativa em gols. Porque tecnicamente ele é bom, ele tem ele consegue ter um repertório interessante, como a gente vai ver nesse gol. E ele recebe em profundidade, ataca muito bem o meio espaço, percebe o movimento do goleiro, sai da área e aí ele cava em cima do goleiro, consegue jogar por cima a finalização em cima do goleiro. Aqui mais uma vez, ataca o ponto cego do o defensor foi atraído pela bola, ele recebeu um ótimo passe em velocidade e aí no mano a mano com o goleiro vai conseguir finalizar bem. Então para ter um aproveitamento maior de finalização é algo que ele precisa ser trabalhado. E essa tomada de decisão no último terço, em muitos momentos ele acaba errando na tomada de decisão. Ele realiza muito bem a jogada, constrói bem, consegue vencer os duelos, mas para dar esse último passe, como a gente viu, como a gente está vendo agora, ele tem a possibilidade de um passe mais fácil aqui para o jogador que está adentrando a área pelo lado direito, e aí ele tem uma possibilidade maior de terminar a jogada, porém ele vai tentar um passe mais difícil, em uma zona onde está muito bem pressionado pelos adversários, pelos zagueiros adversários, e o atacante já está possivelmente já em posição de impedimento, e ele tenta um passe de letra, algo que possivelmente não teria uma chance menor
uma chance maior de erro dele. Aqui, mais uma vez, ele ganha muito bem esse duelo de velocidade, ele consegue temporizar bem e o movimento, percebe o movimento às costas de ultrapassagem, mas aí ele erra na força do passe. Se ele acerta a força do passe, ele teria a grande chance de até dar uma assistência para o seu companheiro. Aqui ele executa muito bem o movimento de ruptura em diagonal, recebe dentro da área e aí é um pouco de preciosismo, né? Ele tenta um passe de letra, poderia segurar mais essa posse de bola, porque tinha o seu companheiro chegando. Então são tomadas de decisão que o Minda precisa lapidar. Aqui, em uma boa situação, que ele ganha muito bem em velocidade, chega dentro da área, tem a possibilidade de finalização nesse primeiro momento, e aí vai ter uma segunda possibilidade de finalização aqui também. O goleiro já está saindo, pode chutar cruzado, ele vai tentar cruzar para o seu companheiro e acaba não tomando uma boa decisão nesse último terço, e aí acaba dificultando, né? A equipe não conseguiu finalizar a jogada. E aqui, sem a posse de bola, a equipe do Cercle Bruges, ele marcava em um 4-2-2-2, e aí o Minda se colocava nessa última linha, é um jogador bastante impressionante, então pode ser, é uma peça importante, se tornar uma peça importante para a equipe do Sampaoli, e a equipe também variava num 4-1-3-2, com o Minda nessa última linha, fechando ao lado do centroavante. E é um cara que pressiona bastante o homem na bola. Tenta fechar a linha de passe, não consegue, mas está ali, realiza um trabalho bastante ativo, né, nessa última linha, que pode ser importante na equipe do Sampaoli, principalmente quando marcar alto.